Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Responde agora. Bom dia. Boa noite a todos. Legal que a gente vai fluindo, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos nesse instante maravilhoso de vida em que estamos todos aqui juntos, prestando a assistência para conosco mesmo, primeiramente, e para os nossos irmãos queridos, esses amigos espirituais, esses que nos ajudam a estarmos aqui, nos intuem, né? Porque está lá em Kardec, né? Lembra que a intuição a mediunidade primária de todas, né? Que todos nós temos, né? Então eles nos intuem, trazem-nos até aqui para que hoje estejamos aqui vivendo essa linda oportunidade. E não tem como não dizer que este momento é lindo, pois se nós estamos vindo aqui para sairmos melhores, é porque nos faz bem, é bom para o nosso coração. Pois às vezes a gente está e coloca toda a responsabilidade em cima da casa espírita, né? Em cima dos passos, em cima das realizações espirituais, mas tem que ter um quinhão de nós também. Pois se não estiver tendo um esforço, uma boa vontade, um estudo, uma boa literatura, um bom comportamento diário, todos os dias, nós não conseguiremos alcançar aquilo que queremos. Pois dentro da casa espírita é fácil, o mais difícil é fora da casa espírita. O nosso confronto pessoal não é dentro da casa espírita, é fora da casa espírita. Nós não vamos à escola para aprendermos, para estarmos arrumando depois de um trabalho, um emprego, não vamos para o hospital ou para a clínica para cuidarmos do corpo. Na casa espírita a gente vem para cuidar do espírito, ou seja, para lá fora sabermos como lidar com as situações da vida, pois os momentos são curtos aqui, então devemos aproveitá-lo com intensidade. Não importa o tempo que ficamos nos lugares, mas que aproveitemos com intensidade aonde estejamos. Isso é o principal para o nosso crescimento, com a nossa família, com o nosso trabalho, sejamos intensos naquilo que a gente estiver fazendo, pois se assim fizermos, seremos melhores conosco mesmos e daremos a possibilidade de José de Mococa, Jesus e a espiritualidade maior nos envolver. Não é isso, gente? Então a gente vai aproveitar esta maravilhosa noite para falarmos do livro Obreiros da Vida Eterna. E nós não vamos falar, quem vai falar vai ser a Angélica, tá? Então ela vai falar sobre o capítulo 4, Prestando Assistência, e o capítulo 15, Aprendendo Sempre. Fica à vontade, vamos aprender com ela, aprendendo sempre. Aprendendo bastante com a Angélica. Oi pessoal, muito boa noite. Boa noite. Então hoje vou dar continuidade, né, aos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, né, o Rafa acabou de falar, capítulo 14, Prestando Assistência, e 15, Aprendendo Sempre. Então, só para a gente não perder muito o fio da meada, no capítulo anterior, André, Jerônimo, que é o seu orientador, né, Luciano e o Padre Hipólito estavam ajudando a terminar o processo de quase desencarnação total do Dimas. Foi deliberado que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Sua mãe ficou velando por ele, lembrando que o Dimas já estava morto, tá? Nessa noite anterior, do capítulo anterior. Estava morto para a família, na carne, né? Mas ele ainda não tinha cortado o cordão prateado, seu perispírito ainda estava preso ao corpo. Bom, nesse caso, a equipe voltou para a casa transitória do Fabiano e ficaram de voltar no dia seguinte, né, para terminar os trabalhos. Só que André, sempre muito curioso, voltou para a casa do Dimas na mesma noite. Ele queria continuar acompanhando, né, aquele desenlace lá. Chegando lá, André comentou que a casa estava cheia de amigos simpatizantes, tanto encarnados como desencarnados. Não tinha nenhuma defesa especial para a casa. E o espírito do Dimas estava num quarto separado, sendo velado pela sua mãe e 2 amigos, ambos desencarnados. Aí sim, estavam protegendo o perispírito do Dimas. Um deles, que se chama Fabriciano, comenta com grande admiração que ele tinha por Dimas, pelo proveito que Dimas conseguiu oferecer nos trabalhos, porque ele, o próprio Fabriciano,
fazia parte de uma comissão espiritual de atendimentos aos necessitados encarnados e eram feitos por intermédio do Dimas, pelos trabalhos que o Dimas realizava na Terra. Ele sempre foi assíduo nas obrigações, bom companheiro e leal irmão. Bom, só para a gente entender um pouquinho, o Dimas, o motivo da morte do Dimas era que ele trabalhava tanto em benefício do seu próximo que deixou de cuidar dele mesmo. Ele não se alimentava bem, ele dormia pouco, trabalhava muito. A maior parte do seu tempo era para ajudar os mais necessitados. Até que um dia adoeceu gravemente e veio a óbito, né? Ele ajudava tantas outras pessoas e acabou se descuidando dele. André ficou, de certa forma, surpreso. Falou assim: nossa, então quer dizer que tem comissão de colaboração permanente para os médiuns em geral? Fabriciano responde: nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupo socorrido. Mediunidade é título de serviço como qualquer outro. Tem gente que só gosta de título, mas não gosta do serviço e não cumpre as obrigações. Tem muitos que não ultrapassam a tentativa à observação, porque eles querem um caminho suave. Eles querem só ter contato com espíritos bondosos. Só que a gente esquece que nem nós mesmos somos essencialmente bondosos. E como é que a gente só quer ter contato com o espírito superior? Se o trabalho de caridade é ter exatamente contato com situações difíceis. O trabalho da caridade é esse, né? Trabalho difícil. Caminho fácil e serviço fácil, todo mundo quer para ter o título de mediunidade. Mas trabalhar de verdade é outra história. E quem trabalha de verdade tem assistência diferenciada. Então, por essas e por outras, a assistência diferenciada só tem quem realmente trabalha e merece, que é o caso do nosso amigo Dimas. Bom, aí eles mudaram um pouco de assunto e começaram a falar especificamente do Dimas, né? Fabriciano continua a falar. Agora Dimas repousa, porque terminou as tormentas das provas incessantes. A sensibilidade posta a serviço da obrigação cumprida. Castigou-lhe a alma até o fim. Gastou o fluido vital mais do que deveria, ou seja, desencarnou antes do tempo, mas em benefício do seu próximo, e por isso recebeu tanta intercessão, mas mesmo assim ele ainda está muito enfraquecido. Agora, olha que legal essa mensagem do Fabriciano que ele deixa para a gente refletir. Em relação ao desprendimento, para nós, se fosse possível receber a maior cooperação dos amigos encarnados, ia ser muito mais fácil o restabelecimento integral dele. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em prantos sobre os despojos, o Dimas perispírito é chamado mentalmente ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Lamentavelmente, nossos irmãos encarnados não possuem conhecimento para ação adequada nessa hora. É como se passasse um filme na nossa cabeça, né? Quando a gente desencarna, rememorando dos fatos da nossa existência, como se fosse a nossa consciência fazendo um balanço de débitos e créditos, né? Tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente fez de ruim. Bom, depois que terminou esse processo, ele foi colocado para dormir, tipo um coma induzido do espírito. Só que toda vez que o pessoal fica comentando coisas ali na casa, as falas, os nossos próprios pensamentos que têm energia, têm cor, têm forma, né? E aí as imagens criadas chegam até ele e afetam o repouso do Dimas. Nossos amigos presentes, segundo as conversações sem proveito, desenterram assuntos que trazem até aqui algumas pessoas desencarnadas que participaram de determinados fatos. São evocados até o local do velório para perturbar ainda mais. Aí o Fabriciano ainda falou assim para o André: vai lá na sala do lado, veja com seus próprios olhos e tirem suas próprias conclusões, para você ver o que eu estou te falando. E o André foi até a sala do lado onde estava o caixão sendo velado. E ele observa a conversação ao redor. Ele diz assim: certo rapaz perguntou a um companheiro idoso assim: coronel, já recebeu a sua conta? Vejam só se esse é o tipo de pergunta que se faz num velório que o homem acabou de morrer. Está cobrando a conta.
né? E o idoso respondeu assim: Dimas sempre foi uma boa pessoa, tenho certeza que os filhos dele vão cumprir o compromisso. Como se ele tivesse emprestado dinheiro para o Dimas e o Dimas não tinha pago ainda, né? E nem ia pagar mesmo, né? Mas está confiando que a família vai cumprir, é questão de tempo. E por aí várias conversas, vários comentários a respeito do Dimas. Inclusive também elogiando o caráter dele, né? Olha só a observação que o André faz. Até aquele momento tudo bem, porque estavam elogiando de certa forma, indo boas energias para o Dimas. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos uma conversação digna e cristalina. Que a gente reflita bastante sobre esse assunto, porque é algo que faz parte da nossa vida o tempo todo. E a gente não está falando só de velório não, tá? Nós não conseguimos manter por 5 minutos uma conversação proveitosa. Isso é um fato na nossa vida social. A gente tem que vigiar nossos pensamentos e as nossas falas também. Conversas desnecessárias continuaram, até que desenterraram um fato que aconteceu com Dimas há mais de 30 anos atrás, onde ele presenciou um assassinato de um vizinho que nunca foi desvendado pelos juízes da terra. Mas Dimas guardou esse segredo até o fim da vida. No momento dessa conversa, surgiu uma figura horrível e falou ao rapaz que estava narrando a história: Sou eu o assassino. O que você quer de mim? Por que você me chamou aqui? É juiz? O narrador, ele não escutou nem viu nada, mas ele se estremeceu todo. Ele sentiu uma presença diferente. O assassino se tocou do ambiente que estava e viu que era o velório do Dimas. Se ajoelhou diante de Dimas e falou: Dimas, você também veio para a verdade? Onde está meu bom amigo que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei a minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me, tem compaixão. Só que vejam bem, né? Dimas não tinha nenhuma condições de ajudar naquele momento. Ter evocado esse assassino do passado só causou mais descontrole para o Dimas, que estava em recuperação. Fabriciano veio correndo lá do quarto que estava velando Dimas e mandou todos os espíritos embora. E o Fabriciano comenta: apesar do Dimas ter sido dedicado à causa do bem e compelido a grandes esforços de cooperação na obra coletiva, ele fez o bem pelo bem. Descuidou-se de incentivar a prática da oração em família, ou seja, de fazer a oração com a esposa e filhos. Por isso a casa não tem defesa pessoal. Caso contrário, esses evocados não teriam o direito de entrar. E muito curioso, André comenta: Dimas ouviu a súplica desse irmão que foi o assassino? O Fabriciano responde: geme terríveis pesadelos nos braços da mãe. Já tinha alguns minutos que estavam percebendo a agitação dele. Através do cordão prateado, ele recebia alguns choques desagradáveis. E não via e nem ouvia, mas ele sentiu e torturou-se, prejudicando a conquista de si mesmo. Ou seja, o processo demorou mais do que deveria, né? Por causa dessa intervenção inapropriada do mundo espiritual. Ele fala que as forças mentais estão revestidas de um maravilhoso poder, que a gente dê o valor necessário à força do nosso pensamento. Os nossos amigos da esfera encarnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos, amigos e reconfortantes preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram pedras e espinho que deixaram na estrada percorrida. E olha só que legal também que ele fala, que forte também, né, o Fabriciano. Os mortos que entregam despojos ao solitário necrotério da indulgência são muito mais felizes. O que ele quis dizer com isso? Que nós aqui encarnados achamos extremamente triste uma pessoa ser enterrada sem nome, sem parente, como indigente, né? Na verdade, a gente fica triste quando uma pessoa é enterrada dessa forma, sem nenhum amigo por perto, sem nenhum parente. Só que ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas se poupam desses momentos drásticos de velório não equilibrados.
Eles se poupam de ouvir e sentir palavras que não são edificantes. Se poupam de receber tantos choques. É para ser um momento de descanso, né, gente? É uma coisa louca, né? A gente acha que fazendo aquela homenagem que nós costumamos fazer em velório, nós estamos ajudando, comparecendo. Só que o nosso pensamento voa. As nossas palavras pior ainda. E ele fala que o indigente, quando é enterrado, ele faz a passagem muito mais tranquilo, porque não tem que ouvir aqueles comentários. Ele não vai levar choque, ele vai fazer a passagem muito mais tranquila. E mal Fabriciano terminou de falar, a esposa do Dimas saiu do quarto que ela estava repousando e foi debruçar sobre o cadáver e a chorar. Fabriciano correu mais uma vez apressado para o quarto onde Dimas estava. A mãe dele tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Pelo fio prateado, teve um vigoroso e forte contato entre ele e a companheira. O Dimas, perispírito, se levantou cambaleante, apesar de toda a assistência, de todo o carinho materno. Ele, louco, avançou para a sala mortuária, rogando paz. Mas antes que ele pudesse se aproximar dos espojos do cadáver, Fabriciano aplicou uma energia de prostração na esposa, que foi levada de volta para a cama, agora sem sentidos. Ou seja, Fabriciano fez a esposa do Dimas desmaiar. E aí sim, o Dimas pôde voltar menos aflito e foi conduzido novamente ao sono. E assim André se despediu, né, dos companheiros e voltou ao acolhedor asilo do Fabiano. Né? Ele só foi lá, deu mais uma olhadinha naquela noite e voltou para a casa transitória do Fabiano. Ele ia voltar no dia seguinte. No outro dia já estava novamente com Jerônimo. Como foi a noite do velório, André? André, perguntou o Jerônimo. Aprendi muito durante a noite. Aprendi que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas sim recintos consagrados à oração e ao silêncio. Aí fica a dica, né, pra gente. Um momento de reflexão para os nossos pensamentos e principalmente para a nossa consciência, de quando estivermos nesse tipo de situação, em velórios, que possamos agir com bastante respeito, façamos nossas orações, nossas preces, nossas vibrações e evitemos conversas paralelas. Bom, 2 horas antes do enterro, André e toda a equipe volta à casa de Dimas. E repara que o perispírito do Dimas estava bem mais aperfeiçoado. Então dava para ver que durante aquele tempo havia ali uma troca de energia, ainda de fluidos vitais entre o corpo físico e o perispírito. Jerônimo deu uma examinada e finalmente cortou o cordão prateado, que era a última ligação de Dimas com o corpo físico. E ele meio que despertou, assim como alguém que viesse de um longo sono, né, tentando se recuperar. Cortou o cordão prateado e era como uma verdadeira artéria fluídica que sustentava o fluxo e o refluxo de princípios vitais, como se o corte, o corpo que quase imediatamente, diz o André, mostrou sinais de avançada decomposição. André faz uma descrição que as bactérias já começaram a decompor aquele corpo morto. Em compensação, o espírito do Dimas livre despertava. Dimas olhou com os olhos, Dimas abriu os olhos, olhou ao redor, não entendeu de imediato o que estava acontecendo. Chamou pela esposa de uma forma aflitiva. Acho que ele achou que ainda estava vivo, né? E a mãe dele explicou. Olha que bonita a fala da mãe dele. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal encerrou-se com os olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência do corpo físico terminou. Ele não reconheceu a mãe de imediatamente, não. E aí ela falou assim, não me reconhece, filho? E de repente ele despertou, reconhecendo aquela voz e deu um grito de sofrimento. Minha mãe, será possível, minha mãe? E vejam só, né? Aí a gente imagina a cena. Acho que todo mundo um dia já se imaginou, né? Passando para o plano espiritual e sendo recebido por um ente querido, né? Acho que isso já passou na cabecinha de todo mundo um dia, né? Ao invés da mãe também falar numa alegria desenfreada, ai meu filho, que alegria, que felicidade,
Isso não acontece dessa forma, gente. Isso não pode acontecer dessa forma. Não é assim que acontece. Porque até a forma da gente demonstrar alegria muito grande deve ser com tranquilidade. Porque a alegria em excesso pode causar desequilíbrio. Então, ela faz o alerta. Escute, refreie a emoção, porque isso seria extremamente prejudicial para você. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações com os que ficaram. Uma coisa importante que a gente percebe nesse capítulo é a importância de conversar com a família, esclarecer sobre o desprendimento, o quanto esse despertar da consciência faz diferença na hora do desencarne. No caso do Dimas, ele ainda tinha um vínculo muito forte com a família. Porém, a família não tinha o mesmo esclarecimento que ele sobre a desencarnação. Então, eles não estavam preparados para esse momento. E por isso que eles estavam tão desequilibrados com a partida do Dimas. A mãe continua explicando. Acima de qualquer pensamento que faça você manter a ligação com o corpo ou com a família que acabou de deixar, não deixa isso acontecer. Faça valer a confiança sincera e firme em Deus. O despertamento do Dimas era necessário com toda essa equipe de auxílio. Precisava mesmo chamar a atenção dele, para que ele não descesse o padrão vibratório e se conectar com a família, porque isso poderia causar desequilíbrio a ele, principalmente porque não permitiria os amigos espirituais atuassem a favor dele. Se por um acaso ele escolhesse por livre-arbítrio se ligar a essa família ou ao corpo físico, então perderia todo esse crédito, todo esse amparo que ele teve até aquele momento. Por questão de equilíbrio emocional. Veja só, ele não poderia se conectar de jeito nenhum com a família. Ele ia perder todo aquele amparo que ele teve até aquele momento dos espíritos bons. Ele tinha que ser firme. Então a mãe apresentou o Jerônimo a Dimas. Eis aqui o amigo que desligou das cadeias transitórias, e em breve você vai partir com ele. Dimas ficou um pouco chateado, porque ele ia se separar da mãe novamente, né? Ele tinha acabado de encontrar a mãe e já ia se separar logo em seguida. Diz ela, o irmão Jerônimo é o orientador dedicado, que vai conduzir o serviço da sua restauração. E eu vou te ver quantas vezes for possível, até que possamos nos reunir de novo, sem lágrimas da separação e sem a sombra da morte. E a mãe continua tentando animar o Dimas, porque ele continua chateado, né, com a separação. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus e manifestações iniciais de regozijo, né, manifestações de alegria pela sua vida no mundo espiritual. Então ela está falando assim, olha, se anima, tem muito amigo seu aqui te esperando para fazer festa, que estão felizes com a sua vinda para cá. Entretanto, a sua posição ainda é de convalescente. Ou seja, ela fala, primeiro você se recupera e depois você encontra com esses amigos seus. A mãe continua orientando. Fale pouco e ore mais. Não se aflija e nem se lastime. Por hoje não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Nós vamos acompanhar seus despojos até a última morada, a fim de que você faça o exercício para eliminar a grande viagem. Ou seja, eles vão acompanhar o corpo até o cemitério e ser enterrado. É como se fosse assim, um fechar de ciclo, né? Ponto final naquela etapa da vida. Não dê guarida ao medo, porque a guarida ao medo é a chance de queda, é a chance de voltar ao desequilíbrio. E ela o levou para agradecer o corpo. Mais uma fala bonita da mãe dele. É muito bonito, gente, esse livro aí, eu fico... Ela fala assim, venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longas batalhas redentoras. Olha que lindo esse vaso físico.
que foi instrumento das suas manifestações do Espírito aqui na carne, para que ele, o corpo, pudesse inclusive semear o bem e colher luzes espirituais para a verdadeira vida. Dimas fez um esforço gigantesco para manter a serenidade, porque ele estava perto da esposa e ela não parava de chorar, ela ficava falando frases assim de amargura, próximo ao cadáver. E ele tentava se manter firme, mas não conseguia se concentrar para fazer uma prece em agradecimento ao corpo. Aí Jerônimo percebeu e interviu. Pegou uma pessoa que era sensível ali naquele momento, uma pessoa encarnada, que tinha uma predisposição para sentir essa influência. Então Jerônimo colocou a mão na cabeça daquela pessoa para intuir a fazer uma prece. E essa prece fez um bem enorme ao Dimas. Ele conseguiu se restabelecer melhor, se equilibrar melhor. Agora, olha a importância da gente manter as conversações proveitosas e olha a importância que tem uma prece. Mesmo que o Dimas não estivesse ali ao lado do seu caixão, estivesse em outro lugar qualquer, essa prece chegaria até ele. Se cada um que fosse a um velório fizesse uma prece, e vamos combinar que velório tem bastante gente, o processo de desencarnação seria muito mais proveitoso, não é verdade? Se cada um estivesse ali naquela salinha, falando, conversando do morto, fizesse uma prece, o desenlace dele seria muito mais rápido, muito melhor, menos dolorido, Bom, e aí começou a procissão, André comenta que havia cerca de mais de 20 espíritos desencarnados que também acompanhavam o final da procissão. Por parte dos espíritos, eles estavam super tranquilos, porque foi uma morte que tinha que ser, chegou a hora com o desgaste do corpo físico. Não foi suicídio. Chegando no cemitério, André levou um baita de um susto, porque as grades dos cemitérios estavam cheias de espíritos gritando, zoando, estavam pendurados, e eles estavam mexendo, eles estavam gritando com aquele pessoal que estava chegando para o enterro, os encarnados. Mas o pessoal, claro, ninguém percebia nada. E eles ficavam fazendo piada dos encarnados que estavam ali na procissão. Lá no final da procissão, um deles falou assim: não adianta, é protegido. Ou seja, não adianta o pessoal começar a zoar, porque aquele espírito que estava sendo enterrado era protegido, ele tinha assistência, não adiantava nada. O Padre Hipólito explica para o André que eles estavam ali só espreitando os mortos que chegavam para sorver os fluidos vitais dos desencarnados, que não eram assistidos pela espiritualidade. Jerônimo e sua equipe não estavam ali só para acompanhar os despojos do Dimas, só para fazer aquela última etapa de libertação, não. Mas era também para proteger as vísceras do cadáver que acompanhava o fluido vital. Então abriu-se o caixão pela última vez, para as últimas despedidas. E nesse momento, Jerônimo fez por meio de passes longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando na atmosfera, para que as entidades inferiores não se aproximassem deles. André comenta que foi um processo indescritível na linguagem humana. A gente percebe que foi uma coisa tão bacana, tão maravilhosa, que ele não conseguiu nem colocar em palavras. Um pouco mais adiante, André ouve uns gemidos. E ele, curioso como seguiu o som e viu uma senhora aproximadamente de 36 anos sentada sobre a terra fofa, numa lástima comovente. E o André perguntou: o que sente, minha irmã? E ela começou a gritar com o André: o que sinto, ela começava a gritar. Ela não sabia a diferença entre o real e o ilusório. E ela entrou num pesadelo. E ela pede intensamente que precisa voltar para o esposo e para o filhinho. E fala assim: se esse pesadelo prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. André fala assim: aí compreendi que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. E reparei também que tinha um fio singular, igual ao cordão prateado, só que esse sem luz.
e prendia o cérebro dela, de desencarnada, para dentro da terra onde ela estava enterrada com o corpo. Olha que situação triste dessa mulher, né? Então, se aproximou um desencarnado que cuidava do cemitério e falou assim: meu amigo, não se aflija, falando para o André. Essa advertência não soou muito bem nos ouvidos do André. Como assim não se afligir com essa situação? Como não se preocupar diante dessa infortunada mulher? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la da verdadeira situação? O amigo espiritual diz assim: compreendo a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como esse. Falta-lhe experiência. E ainda colocou o André no lugar dele, né? Porque, na verdade, o André, ele estava aprendendo ainda, né? Ele estava como um aprendiz. Ele ajudava, mas muita coisa ainda era de aprendizado. Colocou o André no lugar dele. Olha só o que ele fala. Sou do posto de assistência espiritual ao cemitério e, na medida do possível, tentava resolver as situações pendentes. Amparar aqueles que realmente estavam no momento de serem amparados. Apesar do nosso cuidado, não podemos esquecer a necessidade do sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm aqui, após deliberado desprezo pelo sublime patrimônio da vida humana. Então, o que ele quis dizer? Se nós não soubermos, durante a nossa vida, valorizar o patrimônio que foi dado à vida do nosso corpo físico e dos nossos semelhantes que conviveram com a gente, por que seria justo que a gente tivesse o amparo após a nossa desencarnação, após deixar o laço? Seria justo isso? Aí André começou a entender. O cooperador disse assim: a presença de malfeitores e ociosos desencarnados se justifica em face do grande número de ociosos malfeitores que se afastam da crosta terrestre. Ele quis dizer que se tem malfeitores aqui, é porque desencarnaram malfeitores do lado de lá, né? A gente já aprendeu em outras obras de literatura do André Luiz que a morte não muda a gente, não dá estalos. A gente não vira santo porque passou para o lado de lá, né? Não vira santo de uma hora para outra. Aí o cooperador explica um pouco melhor o caso da mulher. Ele fala assim: ela viveu 30 e poucos anos na carne totalmente distraída a problemas espirituais. Teve um casamento feliz com um homem bom, só que sem preparo moral contraiu a gravidez. Não deu a devida atenção. Ficou com a gravidez como se fosse uma condição normal do corpo. Acentuou as extravagâncias e por isso, durante o parto, um parto difícil, teve infecção, febre e desencarnou. Soubemos que nos últimos instantes, talvez pelo som do filhinho que acabou de nascer, ela teve uns instintos de mãe e tentou lutar ferozmente contra a morte, mas aí já era tarde demais. Ficou presa nos despojos, ao cadáver por conveniência dela própria. Foi o que ela semeou e agora ela está inconformada. Vários amigos visitadores, benfeitores, vêm ao cemitério tentando libertá-la. Mas em momento nenhum ela assume uma atitude favorável a esse restabelecimento, para receber o auxílio também, né? Então ela não recebe ajuda porque ela não quer, ela não abre o coração. Então ela está aqui para o bem dela própria. Aí o André fala assim: e esse cordão aí que está ligando aos despojos? Porque ela está sentindo toda a decomposição da carne. Será que a gente não pode cortar? Não, o que você está falando? De jeito nenhum. A gente tem ordens para que isso não seja feito. Mas por quê? Isso não faz sentido, diz o André. Se a gente cortar e ela se livrar disso, é um sofrimento a menos para ela. Só que, se a gente desatar essa algema benéfica, olha que legal esse termo que ele fala, né? Algema do bem. Ela regressaria intempestiva à residência abandonada, cheia de revolta e direito. Não tem o direito como mãe, infiel ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada. Perturbaria o seu filhinho e o seu marido, que ainda se recupera psiquicamente e que fez de tudo
por ela na vida. Não é justo ela voltar, né, e atormentar a vida da família. Quando ela acalmar essas paixões que lhe consomem a alma, quando ela humilhar esse coração voluntarioso, aí ela vai ser libertada. Vai dormir num sono reparador em paz. Porque nunca faltam aos necessitados o reconhecimento das bênçãos de Deus. Ela vai ser amparada no momento certo, quando ela estiver preparada. Deus não vai esquecer dela de jeito nenhum. Isso Jerônimo chamou André, né? Porque já estava na hora de voltar. Dimas se despediu da mãe, trocaram agradecimentos e votos de paz. André, como sempre muito curioso, pergunta para o Dimas como ele estava se sentindo, né? Qual era a percepção dele naquele momento, já que ele já tinha se restabelecido, ele já estava mais lúcido naquele momento. Dimas fala assim: guardo integralmente a impressão do corpo que acabei de deixar. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus, e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os desígnios superiores, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Quer dizer, que se o pensamento dele for parar na família dele, ele começa a sentir as dores do corpo. Mas logo em seguida, ele desfaz o pensamento e ele começa a pensar no que o superior falou para ele, no que Jerônimo, né, toda a equipe orientou ele a fazer. Aí ele se sente mais reconfortado. André ainda continua perguntando: e os 5 sentidos? Função perfeita. Tato, visão, audição, paladar, tudo perfeito. Sente fome? Pergunta André. Olha, eu noto o estômago vazio e ficaria satisfeito se alguém me desse alguma coisa para comer. Mas esse desejo não é incômodo. E sede? Sim, sinto sede, embora não sofra por isso. Olha só que legal, né? Ele ainda sentia fome, sentia sede, tinha todos os sentidos aguçados, mas isso não era uma tortura para ele. Apesar de tudo isso, ele ainda sentia bem, ele ainda se sentia leve. Aí Jerônimo disse assim para o André, né, que não precisava mais fazer perguntas, porque me perdi um pouquinho. Aí Jerônimo disse que não precisava mais fazer perguntas, porque André poderia até fazer um relato completo de pós-morte. Mas tem um porém: não existem 2 desencarnações iguais. O plano depende da posição espiritual de cada um, ou seja, André poderia encher o Dimas de perguntas e falar assim: isso aqui é o processo pós-morte, esse aqui é o processo da morte. E não ia estar correto, não ia estar coerente. Porque se o André fizesse essas mesmas perguntas para outra pessoa, as respostas iam ser diferentes. Porque, como disse o Jerônimo, como o Jerônimo falou, não existem 2 desencarnações iguais. Cada caso é um caso. Cada pessoa vive um momento espiritual diferente uma das outras, né? Ele poderia fazer as perguntas para 10 pessoas diferentes. Iam ter 10 perguntas diferentes, nenhuma ia ser igual, né? Cada um está vivendo um momento diferente. E assim foram todos embora, satisfeitos, começaram a viagem de volta. Nesses 2 capítulos, né, aprendemos com André como deve ser a nossa postura, como deve ser a nossa conduta em velórios, para que a gente haja com bastante respeito, elevemos o nosso pensamento a Deus, façamos as nossas preces e evitemos conversas paralelas. Devemos refletir sobre a nossa conduta enquanto encarnados, nossa forma de pensar, até mesmo para facilitar o nosso retorno para a paz espiritual. E quanto esse despertar da nossa consciência faz diferença na hora do desencarne. Eu acredito, gente, que tudo isso que nós conversamos aqui hoje, que nós estudamos, com certeza vai ajudar no nosso momento de desencarnação. Porque a nossa consciência já está em processo de despertamento, né? Só o fato de a gente estar aqui conversando, né, sobre tudo isso daí, estudando, a nossa mente já está nesse processo de despertamento, né?
Aí vamos chegar lá no plano espiritual muito mais esclarecidos, com mais segurança e menos sofrimento. Então é isso que eu queria falar para vocês. A mensagem é essa. Muito boa noite a todos e obrigada pela presença.